Você que está iniciando a sua vida na área da pedagogia, preparei um material específico que resume bastante os conceitos de Piaget, que tange as fases cognitivas, os estágios do desenvolvimento cognitivo, com o objetivo também de quem quer revisar, estudar para uma prova, uma entrevista, ou até mesmo um concurso. Este material está bem resumido, básico, com poucos minutos, os principais tópicos cobrados no desenvolvimento, nos 4 estágios do desenvolvimento cognitivo. Eu sou Aline Mendonça, especializada em Educação, Desenho Instrucional, Psicopedagogia, graduada em Pedagogia, bacharel em Música, especializada no ensino de música e pesquisadora. Demonstre sua opinião, inscreva-se, curta, deixe seu comentário para que possamos postar mais vídeos que possam lhe ajudar. Olá, falaremos agora sobre os 4 estágios do desenvolvimento cognitivo que Piaget conceitua. O primeiro estágio que veremos é o estágio sensório-motor, o segundo é o estágio pré-operatório, o terceiro são das operações concretas e o último, quarto, operatório formal. O estágio sensório-motor, segundo Piaget, acontece no período entre 0 a 2 anos. Vamos ver as características? Bom, temos os reflexos básicos na criança de 0 a 2 anos. Fatores sensórios, as primeiras percepções e motores, as ações que permitem que o bebê desenvolva seus primeiros esquemas de ação. Ou seja, um fator de maturação também ao mesmo tempo que ocorrem as percepções. Piaget, ele nunca deixa separado a questão do desenvolvimento psíquico com o desenvolvimento biológico, a maturação biológica da criança. O processo de maturação, que é o amadurecimento das estruturas biológicas, são extremamente consideradas nessa etapa. Temos aqui a experiência, que é a ação do indivíduo sobre o objeto. Nessa fase, se destaca as experiências sensório-motoras da criança com o meio. Primeiros processos de atividade psíquica, reflexos, por exemplo, da sucção, reflexos patelares e pupilares. No final dessa fase, a criança, bem estimulada, será capaz de representar os objetos e as ações por meio de mecanismos mentais. Bom, o estágio pré-operatório ele ocorre entre 2 a 7 anos. Vamos ver as características. Desenvolvimento da capacidade simbólica. Os esquemas mentais que a criança possui fazem a criança distinguir a imagem, a palavra, símbolo, ou seja, o significante do significado. Ela também é capaz de visualizar mentalmente o objeto mesmo não vendo, que é essa fase agora de 2 a 7 anos. A conduta da criança de 2 a 7 anos ela é egocêntrica. Temos aqui o animismo. Ela concebe todos os objetos como vivos e possuidores de sentimentos e intenções. O finalismo responde à representação dos objetos conforme sua finalidade. Cadeira, por exemplo, ela não vai falar que a cadeira é de madeira, de cimento. Ela vai falar que a cadeira é para sentar. O prato, ela não vai falar se é feito de louça, se é circular, quadrado, não. A criança vai se apegar à finalidade. Prato para comer. Artificialismo. Todas as coisas foram construídas pelo homem ou por uma entidade divina. O mundo aqui é mágico, fenomenista do mundo, ou seja, qualquer coisa pode ser produzida por qualquer coisa. O dia amanheceu porque a criança acordou. O pensamento intuitivo, por exemplo, o conhecimento é fundamentado na percepção imediata. A sua forma de pensar é de caráter pré-lógico, seu raciocínio vai do particular para o particular. Pensamento antropomórfico, possui características humanas a objetos e animais. Pensamento também é animista, atribui a vida aos objetos inanimados, perna da cadeira, braço do sofá. Justaposição, dificuldade de sintetizar e formular conceitos. Transdução, dificuldade de generalizar ou gerar as leis gerais, tais como todas as pessoas morrem ou todos os animais reproduzem. Sincretismo, generalização estruturadas e uma reação lógica. Não possui pensamento reversível. Dificuldade para diferenciar a fruta verde da fruta de cor verde. Dificuldade para diferenciar uma banana verde de um abacate, por exemplo. Irreversibilidade, dificuldade de dificuldade de percorrer um caminho inverso ao realizado, ou seja, também o pensamento é irreversível, ela não associa que 2 mais 2 é igual a 5 menos 1.
Centralização, pensamento rígido e inflexível, que não considera os vários aspectos de uma questão. Anomia, entre 5 a 6 anos. As crianças são capazes de julgar suas ações e as ações alheias, desconhecem as consequências de seus atos. Expressões concretas. Para Piaget, ela ocorre entre os 7 e 13 anos. A característica fundamental é a capacidade do raciocínio lógico. Veja as características. O estágio das operações concretas. Estágio das operações concretas. Saída do egocentrismo e início da socialização. Baseia-se em regras ditadas pela lógica, observadas nos adultos. Procura compreender o pensamento dos outros e o seu próprio pensamento. Tenta transmitir seu pensamento, embora perceba contradições. O pensamento aqui já é reversível à noção de quantidade, peso, volume, espaço, conceito de tempo e movimento. Pensamento transdutivo é substituído pelo pensamento indutivo, previsão do resultado que vai do particular para o geral. Abandono do pensamento fantasioso apresenta a necessidade de comprovação empírica das elaborações mentais. Heteronomia, interesse por participar de atividades coletivas e seguem regras como se fossem elaboradas por senhores como Deus. E aí, finalmente, o estágio operatório formal. O adolescente passa a pensar de modo lógico, mesmo quando o conteúdo é incompatível com a realidade. O adolescente pensa e trabalha com uma realidade possível através do raciocínio hipotético dedutivo. Acontece a partir dos 13 anos. Características. Pensamento abstrato é capaz de formular hipóteses independente da verdade factual. A linguagem passa a ser instrumento da elaboração de hipóteses e pesquisas. O seu pensamento opera através de processos, a análise combinatória, capacidade de combinar elementos diferentes para construir um outro conjunto, a correlação, a inversão e a reciprocidade. Para Piaget, o pensamento é anterior à linguagem, que, por sua vez, é apenas uma forma de expressão da criança, já a aprendizagem é subordinada ao desenvolvimento cognitivo. Aí um mapinha mental dos quatro períodos cognitivos de Piaget. E aí tem da esquerda para a direita, o rosinho aqui, ó, pré-operatório, 2 a 7 anos, o azul, sensório motor, 0 a 2 anos, marronzinho, operações concretas, de 7 a 13 anos. Estágio operatório formal, 13 anos acima. Referências, Lacombe, Ana Maria, Teorias Cognitivas da Aprendizagem, Curitiba, IPBEX, 2008. Tá aí o meu breve resumo sobre os 4 estágios de Piaget.